Meus irmãos, é uma alegria estarmos aqui nessa manhã, no dia do Senhor, o dia que o Senhor separou, escolheu para o teu povo, o dia em que o povo de Deus se reúne para adorar e louvar o Senhor. É um prazer estarmos aqui. E hoje, por ocasião do mês em que estamos vivendo, começamos o mês de outubro, um mês particularmente especial para nós, povo de Deus reformado, presbiterianos. E hoje eu escolhi um tema de cunho histórico. A gente vai tratar aqui um pouquinho mais de história da igreja, vou fazer um breve resumo de alguns séculos de história aqui e trazer algumas aplicações para nós, né? Nesse mês, no seu último dia, 31 de outubro, celebramos o dia das 95 teses de Martinho Lutero em Wittenberg, que deu início à sina da nossa fé reformada. Pois bem, e hoje eu escolhi esse tema, que é a estrela da manhã da reforma. E essa é uma alcunha que foi atribuída a um dos grandes homens de Deus ao longo da história. Alguém sabe de quem vamos falar hoje? É um pré-reformador. Não é Lutero, vem um pouquinho antes, alguns séculos antes. Já vamos entrar nele aqui. E eu começo com a citação que diz assim, de Isaías 48. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Em todo tempo, em toda a história, a palavra do Senhor sempre permaneceu, prevaleceu, e nós vamos ver como é que o Senhor manteve os seus ao longo de todo esse tempo até chegarmos aqui em nós. E eu inicio com a provocação do filósofo alemão Hegel, que diz: o que aprendemos da história é que não aprendemos com a história. E será que é verdade? Será que isso se aplica a nós? E ao final dessa aula nós vamos trazer novamente essa provocação aqui para confrontarmos os nossos corações e vermos se o Senhor falou conosco. Pois bem, queridos, meu desejo era o de revisarmos minuciosamente toda a história da igreja, desde o término do livro de Atos até a Idade Média. Infelizmente não teremos tempo para isso. Vou me atrever aqui a fazer um breve resumo de 1.300 anos de história em 2 minutos, para nos contextualizarmos um pouquinho do que vamos falar aqui. Pois bem, findado o Novo Testamento, terminado o livro de Atos, o que nós temos ali? Nós temos uma distribuição, uma diáspora dos apóstolos. Eles se espalharam o mundo afora. A tradição diz que o evangelista Marcos teria ido para Alexandria, norte da África. Tomé foi até a Índia. Paulo, não sabemos ao certo se chegou até lá, mas mais de uma vez manifestou seu interesse expresso de ir até a Espanha. Fato é que, com o término do Novo Testamento, os apóstolos se espalharam e seus seguidores também. E o cristianismo foi se desenvolvendo e se expandindo às margens do mar Mediterrâneo. E todo aquele território do norte da África, Península Ibérica, a Gália, até a Germânia, a Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, e mesmo o Oriente mais distante, como a Índia, foi impactado e recebeu o Evangelho de Deus. Estes morreram. Os apóstolos não eram para sempre. E os seus seguidores, os seus discípulos, foram aqueles que ficaram responsáveis por perpetuar a boa teologia, a sã doutrina. E nos primeiros séculos nós atribuímos a estes o nome de pais da igreja. E tivemos vários pais da igreja. Quem foram os pais da igreja? Foram teólogos que aprenderam com os primeiros apóstolos e gerações foram se passando e continuaram ali a discorrer sobre temas importantes da história para nós, a combater heresias que apareciam naquela época e a perpetuar a boa doutrina. É claro que nos primeiros séculos sabemos que houve muita perseguição também, né? Tivemos vários imperadores romanos que não foram muito gentis com o cristianismo. Destaco aqui Diocleciano e Nero, 2 figuras que trouxeram muito sangue derramado, né? E aí uma das frases mais bonitas da época da patrística de um dos pais da igreja, Tertuliano, que dizia que o sangue dos mártires é a semente do cristianismo, e quanto mais se matava cristão, mais o cristianismo crescia. E tudo isso foi caminhando até que no século IV, nós temos o último pai da igreja, Agostinho, século IV,
E nessa mesma época apareceram 2 imperadores que mudaram o rumo das coisas. Primeiro Teodósio e depois Constantino. E Constantino foi aquele que decretou o cristianismo como a religião oficial do império. E ali começou a bagunça. E ali começou toda a confusão. A coisa estava indo bem, até ali. E por quê? Simples. O cristianismo nasceu num berço de uma cultura helenística muito forte, uma cultura greco-romana, incrivelmente pagã. Nós tínhamos aquele panteão romano com sem número de deuses de todas as sortes, Deus do vinho, Deus da guerra, Deus da fertilidade, Deus disso, Deus daquilo. E isso gerou uma confusão muito grande naqueles neófitos, aqueles primeiros cristãos convertidos. Porque, embora convertidos, eles ainda estavam introjetados e cheios de muitas práticas pagãs. E isso gerou uma mistureba de coisa, e esse primeiro cristianismo primitivo que nós tínhamos até a época dos pais, se perdeu. E práticas erradas entraram na igreja de Deus, como, por exemplo, culto a santos. Como é que eu entro num panteão e vejo vários deuses e tudo, e eu não tenho vários, é só um? Fato é que o cristianismo, nessa época, os cristãos eram acusados de ateísmo, porque só acreditavam num Deus, não acreditavam nos outros. Cristãos chamados de ateus, né? Eu entro num templo pagão romano, eu vejo uma deusa feminina, eu não tenho uma feminina, vamos endeusar Maria, vamos ter aqui a mãe de Deus. E a oração a mortos, a defuntos, e várias práticas erradas entraram, e aquilo gerou uma corrupção muito grande daquele cristianismo primitivo. E anos de escuridão foram se passando, até que na Idade Média, mais precisamente a partir do século XII, com Valdo, também chamado, ganhou o apelido de Pedro, né? Pedro Valdo, fazendo uma menção ao apóstolo, o Senhor Jesus trouxe a sua igreja de novo aos seus caminhos. E o que foi a reforma protestante? Em todo o tempo da história, Deus manteve o seu remanescente fiel. Nós tivemos povo de Deus em todo o período da história. Mas a reforma protestante foi um momento em que, num mesmo período e em regiões próximas, Deus levantou mais de um homem para erguer a bandeira da sua sã doutrina e brigar pelo evangelho genuíno. Foi um momento em que Deus pegou e falou: estou cansado, e levantou um aqui na França, um na Suíça, um na Alemanha, um na Inglaterra, e num mesmo momento houve aquela explosão, e o mundo foi chacoalhado com o poder do evangelho de Deus. E hoje, nós vamos falar de um desses homens, que é tido como um dos pré-reformadores. E o que são os pré-reformadores? São homens que vieram antes da reforma protestante. A reforma, falamos aqui, foi datada quando Martinho Lutero assim apregou suas teses na porta de Wittenberg, em 31 de outubro de 1517. A gente vai voltar alguns séculos atrás. E eu trago primeiro esse monumento que está lá na cidade alemã de Worms, onde ocorreu a famosa Dieta de Worms. E esse monumento é um monumento a Martinho Lutero. Nós temos ali algumas figuras ilustres. Os irmãos que quiserem fazer turismo por lá vão poder tirar uma foto junto a esse monumento. Nós temos algumas figuras ímpares que foram levantadas por Deus nesse tempo. E no monumento central nós temos a figura de Martinho Lutero. E quatro figuras abaixo dele. Quem são essas 4 figuras? São os pré-reformadores. Aqueles que vieram antes, preparando o terreno para o que o Senhor haveria de fazer na reforma protestante. E nós estamos falando aqui de Valdo, como eu disse, Pedro Valdo, Pedro era apelido. Nós temos aqui John Wycliffe, Girolamo Savonarola e também a figura de Jan Hus, o nosso pré-reformador tcheco. E hoje vamos falar do ícone da reforma protestante na Inglaterra, chamado de a estrela da manhã da reforma, John Wycliffe. E quem foi Wycliffe, meus irmãos? Wycliffe, ele nasceu por volta da década de 1320, não se sabe ao certo o ano que ele nasceu, foi ali no condado de Yorkshire, na Inglaterra, e ele ganhou essa alcunha de a estrela da manhã da reforma. E por quê? E vamos entrar agora um pouquinho no contexto da sua vida.
e depois traremos algumas aplicações, falaremos um pouco da sua obra e o que vamos aprender desse contexto. Pois bem, quando nós falamos de Wycliffe, estamos falando de Idade Média. E qual é a primeira coisa que nos vem à cabeça quando pensamos em Idade Média? O que os irmãos pensam quando a gente imagina a Idade Média? Eu penso em castelos, o que mais? Oi? Reinos, feudos, camponeses, né? Perseguição, guerras, cavaleiros, cruzadas, né? Tanta coisa assim. E a Idade Média, ela ganhou um apelido ao longo da história. Qual que é o apelido da Idade Média? Ela também é chamada de Idade das Trevas. E será que é isso mesmo? Será que foram anos de trevas, né? E é muito curioso, porque esse apelido de Idade das Trevas, ele não é da Idade Média, ele é do período posterior, ele é da época do Iluminismo. Os iluministas, ditos conhecedores da razão, do conhecimento, ao se reportarem ao período anterior como Idade das Trevas, fizeram um contraponto. Eles estavam em trevas, agora nós somos iluminados. Nós não encontramos nenhum registro de um vivente da Idade Média falando, nós, moradores da Idade das Trevas, isso não existiu. Quem chamou a Idade Média de Idade das Trevas foram os iluministas séculos depois. Esse é o primeiro ponto que eu trago. Segundo ponto, será que foram homens chucros, ignorantes, homens que não tinham nenhuma expressão de conhecimento, bárbaros, só sabiam comer e guerrear entre si? E quando nós olhamos para a história, nós vemos que não foi nada disso. Nada disso. Meus irmãos, tudo que nós temos da cultura clássica, sobretudo cultura grega, chegou até nós através de quem? Não existia uma nuvem para eu fazer um upload de tanto conteúdo por 2 milênios. Chegou até nós através de padres copistas. E aí os irmãos já começam a ver que essa história de fé e ciência, igreja e conhecimento não eram tão aversas assim. Foram padres copistas que se incumbiram de manter escritos, até nós hoje, de Aristóteles, Ptolomeu, Galeno e tantos outros que nós temos que chegaram até nós através da igreja. Arquimedes. Foram padres que perpetuaram esse conhecimento. Universidades, Oxford, onde estudou Wycliffe, Cambridge, Bolonha, Paris, Idade das Trevas criando universidades. Parece um paradoxo, né? Não faz o menor sentido. É a Idade das Trevas, mas fazer universidades? E é curioso que essas universidades não tinham só o curso de teologia. Teologia era o carro-chefe. Teologia era o curso mais importante de graduação medieval que tinha. Se você fizesse teologia, passasse no vestibular de teologia, você era bom aluno, era o curso mais importante. Mas nós tínhamos cursos ali de outras vertentes, nós tínhamos direito, nós tínhamos medicina, filosofia natural, astronomia, que naquela época era chamada de astrologia, né? Hoje a astrologia virou um negócio confuso, que não tem nada a ver com o que era lá. E muitos desses cursos e muita dessa ciência veio da Idade Média. Foi um período de grande efervescência cultural, né? Há um autor brasileiro que ele diz que 35 crateras lunares levam nomes de astrônomos religiosos. Dessa época, da Idade das Trevas, né? Então é um período que ele é mal compreendido na história. Nós, quando falamos de Idade Média, parece que estamos falando de épocas sombrias, que não se falava de conhecimento. E foi exatamente o contrário disso. Pois bem, e neste contexto nasce o nosso pré-reformador, John Wycliffe. E o Wycliffe, meus irmãos, ele foi um homem que a vida dele foi marcada por 2 eventos bem distintos. E 2 eventos que trouxeram um impacto muito grande neles. E os 2 eu trago representados aqui. Ali em cima, alguém sabe do que nós estamos falando?
Peste negra, século XIV. E o que foi a peste negra? A peste negra foi uma verdadeira pandemia. Foi uma pandemia que ceifou 1/3 da população da Europa. Imaginemos que se vivêssemos no período da peste negra, uma a cada 3 pessoas com quem cruzássemos nos corredores dessa igreja não sobreviveria. 1/3 da população ceifada. 1/3. Um número absurdo, um número estrondoso. E o Wycliffe tinha 24 anos quando a peste chegou. E engana-se quem pensa que a peste tomou roupagens mais brandas na Inglaterra. Alguns historiadores dizem que Londres, nesses primeiros idos de peste, contavam com um número diário de 200 mortes. 200 mortes com uma população infinitamente menor do que nós temos hoje, né? Os campos de Smithville, que não eram para receber corpos, se amontoavam de cadáveres dia após dia. E nesse contexto, nós temos um luto diário perpetuando aquela atmosfera. O luto era a música tocada nos dias de Wycliffe. E a peste, meus irmãos, era uma doença muito sagaz, uma doença causada por uma bactéria, Yersinia, e nós não tínhamos antibiótico no século XIV. Ou seja, pegou, morreu. Infelizmente não tem jeito. E uma doença que 2 a 7 dias após a contaminação cursava com uma febre alta. Nós temos a peste sepsêmica, peste pneumônica, nesse caso aqui a peste bubônica. E depois daquela febre apareciam os bubões, aqueles linfonodos inchados no corpo, e logo depois o paciente iria a óbito e não tinha muito o que fazer. Imagine, você vivente do século XIV, febre alta, será que é? Será que não é? Será que é a garganta? Será que é o xixi? Será que é a peste? E não tem o que fazer. Olha o desespero. E nesse contexto viveu o nosso pré-reformador. Caminhando pelas ruas e vendo corpos jogados em tudo quanto é campo vazio, conhecidos morrendo, 1/3 dos seus conhecidos morrendo, e o medo da morte pairando e sempre próximo dele. Meus irmãos, isso trouxe um impacto espiritual muito grande na vida de Wycliffe. Porque quando nós caminhamos próximos à morte, as nossas convicções de vida, as nossas concepções, elas são facilmente atingidas por aquilo. Pense bem, quando vamos a um velório, podemos não conhecer aquele que está ali sendo velado, mas em todo velório sempre temos um sentimento ruim. Há um negócio diferente que acontece ali. Talvez seja aquela noção, aquela semente de eternidade que Salomão falou em Eclesiastes, que Deus plantou em nós. Nossa mente foi feita para a eternidade, não podemos ver a vida se findar. Aquilo gera um curto-circuito, não lidamos bem com aquilo. Às vezes um velório até de um animal, perdemos um animal de estimação, gera um negócio ruim na gente aquilo. Não é uma coisa normal. E foi isso que aconteceu naquela época. Homens que viveram com a morte à porta de suas casas. Dia a dia notícias de entes queridos partindo e morrendo, de conhecidos, de irmãos da igreja, de colegas do trabalho. 1/3 da população morta. Números assustadores, meus irmãos, números alarmantes. Nós temos acompanhado uma irmã lá de Brasília, Distrito Federal, muito piedosa, jovem, mãe de 4 filhos, que tem lutado contra um câncer descoberto há pouco. E eu trago aqui um dos relatos que ela fez após uma das sessões de quimioterapia. Ela disse o seguinte: ontem devo ter perdido 20% do meu cabelo. Eu achei que ia encarar isso com tranquilidade, mas foi esquisito e um pouco amargo ver minhas mãos cheias de cabelo. Não tive vontade de chorar, mas tive uma oportunidade de pensar na brevidade da vida. E do poético Catecismo de Heidelberg, que diz: ele também me guarda, de tal maneira que sem a vontade do meu Pai Celeste, nem um fio de cabelo pode cair da minha cabeça. Na verdade, todas as coisas cooperam para a minha salvação.
Meus irmãos, isso é muito forte, né? Você perder 20% do seu cabelo em função de uma sessão de quimioterapia e lembrar do catecismo de Heidelberg, dizendo que nenhum fio da sua cabeça cai se o Senhor não quiser. E ela conclui, e claro, não tem como não lembrar das palavras de Cristo. Não se vendem 5 passarinhos por 2 ceitis, 5 ases por 2 ceitis, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Lucas 12, 6 e 7. Essas doces palavras, ela conclui, sempre foram verdadeiras, mas é impressionante como elas adquirem um peso e uma concretude tão palpáveis quando vivemos situações difíceis. Cristo não teria dito essas palavras de consolo aos seus discípulos, do passado e do presente, se ele não soubesse que dias difíceis de temor viriam. A experiência da morte, a experiência da doença, ela traz reflexões para o cristão, e ela tem que trazer. Há um autor contemporâneo nosso que um dos seus sermões, John Piper, ele muito bem colocou, não desperdice o seu câncer. E é muito forte falar isso, mas o Senhor trata os seus em meio à doença. O Senhor disciplina, o Senhor ama, o Senhor corrige, o Senhor acalenta, o Senhor ampara. O Senhor Deus ampara. E a experiência da doença é uma experiência muito impactante para o cristão, porque gera o senso e a noção de eternidade, e relembra o cristão de que a nossa terra não é aqui, a nossa morada não é aqui. E esse foi o som que penetrou os ouvidos de Wycliffe, a certeza de que a morte batia à porta, e a sua vida efêmera, como diz Tiago, como uma neblina que vai ao ar e logo se dissipa, estava sempre a um fio. Eu conheço um irmão que ele sempre que vai pegar um voo de avião, tem medo de avião, e quando aquelas turbinas ligam e faz aquele barulhão, ele faz a melhor oração da vida dele. Ele não sabe o que vai acontecer lá em cima. É como se nós tivéssemos que fazer a melhor oração das nossas vidas, todos os dias, porque não sabemos quando vai chegar a hora. Hoje estamos aqui e amanhã. Talvez daqui a um ano, alguns de nós aqui não estaremos aqui. E foi esse senso de certeza da morte e a proximidade da eternidade que embalou a cabeça do nosso pré-reformador. Em segundo lugar, eu trago a segunda imagem ali, e temos ali a Universidade de Oxford, aonde Wycliffe estudou. Meus irmãos, engana-se quem pensa que Wycliffe fez uma graduação de 6 anos, mais um mestrado e um doutorado de mais uns 4 anos, e está tudo bem, e graduou-se. Ele dedicou 3 décadas da sua vida à formação acadêmica. 3 décadas da sua vida na Universidade de Oxford. Estudou artes, estudou teologia, filosofia, legislação canônica, doutorou-se em teologia em 1372, e é um homem conhecido como um homem de uma mente extraordinária. Talvez a figura mais importante de Oxford em todos os seus tempos. Uma mente extraordinária, capaz de debater com homens em um concílio e argumentar de tal maneira que ninguém tinha uma palavra, uma réplica para fazer. Wycliffe era sensacional. Era um homem de uma mente muito além do seu tempo. O bom aluno daquela época não era o aluno que tirava boas notas numa prova, que fazia boas anotações. Era o aluno que sabia argumentar suas ideias. E isso John Wycliffe fazia muito bem. Posteriormente, virou professor da mesma universidade e tinha um carisma único. Sabe aquele professor, aquela aula, que quando termina a aula você pega e fala, mas já acabou, estava tão bom. Era assim as aulas de Wycliffe. Lotadas, salas abarrotadas. Todo mundo queria assistir a aula do professor John Wycliffe. Era o professor mais cobiçado daquela universidade. E foram nos salões da universidade que nasceu o nosso reformador. Posteriormente, virou reitor de Luther Wood, chegando à estatura de capelão do rei da Inglaterra.
era um homem brilhante. Foi o capelão do rei da Inglaterra. Um homem que viveu em meio à peste, com a certeza da morte à porta, e se debruçou aos estudos, ao academicismo, para a glória de Deus. E quais os principais temas de sua obra? Os principais temas de sua obra eu trago aqui. Primeiro, livre-arbítrio e soberania de Deus. Começou bem, né? Começou escrevendo bem, né? Um tema que, em algum momento de nossas vidas, vamos ter que nos enfrentar e nos defrontar com ele. Alguns ainda relutam com isso, e eu trago aqui um excerto de Wycliffe sobre isso, numa questão que dizia: como pode o homem ao mesmo tempo ser livre para tomar qualquer decisão que lhe aprouver e Deus ter o controle de tudo? E ele respondeu: a providência divina era superior, e não havia possibilidades e alternativas, sendo que cada ação tomada pelo homem seria a única ação possível a ser tomada por ele, já previamente e sabiamente determinada por Deus, dessa forma praticamente reduzindo a zero o livre-arbítrio. Wycliffe calvinista, né? Ou calvino wycliffiano, né? Ou ambos agostinianos. Segundo ponto, salvação pela fé e não por obras. Gostei. Defesa da autoridade suprema das Escrituras e da não interferência da opinião papal sobre elas e sobre a tradição cristã. Defesa da ideia de que o cristão deveria interpretar livremente a Bíblia e que a pregação religiosa e o estudo bíblico eram mais importantes que o sacramento. A gente está falando do século XIV. Presta atenção, meus irmãos, olha só. Primeiro item, o que a gente tem ali? Eleição incondicional. Depois, sola gratia. Depois, sola escritura. Por último, sacerdócio universal dos crentes. Você vê que o Wycliffe já falava de um monte de coisa que só foi aparecer nos 3 séculos seguintes. E ele já estava descrevendo sobre isso aqui. Heresia da doutrina da transubstanciação. A doutrina da transubstanciação era relativamente jovem. Datava de uns 120 anos, mais ou menos, antes de Wycliffe. Mas estava na moda. Estava na moda. Todo mundo falava desse negócio. Ninguém mastigava o pãozinho para não machucar o corpo de Jesus. Tinha que engolir a seco. Era o assunto que era falado, que era mais pregado naquela época. Heresia do purgatório. O purgatório é bem curioso, né? O purgatório ele foi bem sacramentado no Concílio de Florença e Trento, que vieram um pouquinho depois, mas o imaginário já pairava nessa época, né? Nós temos ali a Divina Comédia com Dante, tantas obras, o Alto da Barca do Purgatório, de Gil Vicente, e foi a base, né, para a prática da cobrança das indulgências, né? Quando a moeda no fundo do cofre tilintar, uma alma do purgatório livrará. Então, embora não estivesse bem formatado em um concílio, já era propagado nos bastidores essa ideia herética e bem combatida por Wycliffe, diga-se por sinal. Ataque ao luxo e riqueza da igreja. Era muito engraçado que eles defendiam naquela época que Cristo veio para nos dar a paz. Minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. E a igreja interpretava essa paz como viver bem. Vamos viver bem, todo mundo rico, abonado, vamos ter tudo bom e do melhor, vamos comer do melhor dessa terra, os melhores automóveis, as melhores casas. Essa era a paz de Cristo que a igreja pregava na Idade Média. Atacou também. Posicionamento contrário à venda de indulgências. Aí as 95 teses de Wycliffe, né? Bem antes de Martinho Lutero sequer pensar em nascer. E esse homem na Inglaterra já estava fazendo essa bagunça toda. E é claro, imaginemos um homem pregando tudo isso na Idade Média, num contexto de uma igreja opressora, uma igreja que tinha um instrumento, que era a Santa Inquisição, para castigar e punir aqueles que pensassem diferentes, foi perseguido. Não tem como passar ileso, né? Há alguns excertos de Wycliffe que ele descrevia que ele tinha certeza que ele ia acabar seus dias em alguma masmorra, preso ou queimado de alguma forma. Ele estava ciente disso. Ele só esperava o momento que ia chegar. Sofreu muita perseguição, né? E o fato mais pesado, o tema mais pesado, fruto dessas perseguições, foi a transubstanciação. Eu não vou entrar no mérito aqui, eu acho que todos já estão sabidos
da nossa posição com relação à ceia do Senhor, à mesa do Senhor, mas naquela época existia muito dessas dúvidas, e esse foi o ponto que mais se pegou pesado com o John Wycliffe. Todavia, em 1366, o estopim chegou, e o estopim foi a gota d'água para a paciência da igreja chegar nos seus limites com o John Wycliffe. Foi exigido ao parlamento inglês uma assembleia para discutir um novo tributo que era exigido pelo Papa Urbano V para a Inglaterra. O Papa pegou e falou, tem um novo tributo agora que vocês vão ter que pagar para mim. Naquela época a igreja era uma igreja estatal, né? O Estado respondia à igreja, né? Desde Constantino eu falei, foi uma bagunça que ele fez. E aí o parlamento falou, mas não, mas esse tributo aqui não está certo, está errado. Vamos resolver como? Vamos chamar o Wycliffe, o capelão do rei, sacerdote romano, católico romano, doutor em teologia e que é nosso, é dos nossos. Wycliffe, o que você acha desse novo tributo aí que o Papa Urbano está querendo colocar sobre nossa Inglaterra? E ele respondeu, a Inglaterra não pertence a ninguém. O Papa é apenas um homem sujeito ao pecado, mas Cristo é o Senhor dos senhores. E esse reino é sustentado diretamente e unicamente por Cristo. Aí, como se diz no popular, o bicho pegou. Agora a coisa ficou feia. Aí, quando o Papa recebeu isso daí, ele falou, rapaz, prepara a fogueira ali, começa a esquentar ali, vamos pegar esse inglês de jeito agora, né? E isso gerou uma resposta muito rápida, né? E essa resposta veio por meio de 5 bulas papais. E o que era a bula papal? A bula papal era um documento que o Papa enviava à autoridade responsável por aquele cidadão, para dar um jeito naquele cidadão. Então o Papa enviou a bula para o rei da Inglaterra e falou, esse capelão seu aí está doido, está arrumando confusão comigo. CPI Wycliffe, dossiê, dá um jeito nesse cara, não estou gostando. E aí, o que aconteceu? Aí aconteceu o seguinte, o Wycliffe ele já estava considerando a divisão de Roma e Londres irreconciliável. Para ele não tinha mais jeito, rompemos. Ele já queria começar uma igreja nova já. Ele falou, vamos começar uma igreja nova aqui. A igreja anglicana veio bem depois, alguns séculos depois. Ele já queria reformar aqui, já queria dividir o negócio aqui. Só que o Estado ainda muito ressabiado e muito preso ainda com a igreja, né? E aí, para convencer o povo de que ele era herege, ele deveria ser levado a juízo. Embora a idade das trevas, eles eram bem organizados, né? Tem que ter um julgamento, tem que ter um julgamento formal. Pra vocês verem como é que eles eram, como eles são mal conhecidos hoje, os viventes da Idade Média, né? E aí Eduardo III, que era o rei da Inglaterra, recebeu essas 5 bulas papais, e alguns monges foram levantados para analisar a obra de Wycliffe. E esses monges se debruçaram na obra de Wycliffe e não acharam uma heresia, acharam 19. E aí o Wycliffe foi acusado, 19 heresias, vão para juízo, vão para julgamento. Só que aí o que aconteceu? Chegou o primeiro dia do julgamento, Wycliffe doente, e pior, o rei da Inglaterra morreu, Eduardo III morreu. Aí, vamos marcar de novo. Marcaram o segundo julgamento algum tempo depois, e aí o segundo julgamento foi bem emocionante, porque tinha uma multidão grande e fervorosa, fora daquele júri, que era pró-igreja. E o Wycliffe chegou com a multidão dele, pró-Wycliffe, anti-igreja. Vamos romper com esse povo, vamos fazer nossa igreja, a Inglaterra é nossa. E o Wycliffe, diz a história, que ele era um homem bem relacionado. Ele era um homem que tinha amigos poderosos. Ele era o capelão do rei da Inglaterra, figura ilustre, o maior professor de Oxford. E quando o Wycliffe chegou com a sua multidão, ele veio acompanhado do marechal da Inglaterra junto, que também não estava querendo, muito feliz com a igreja. E aí, naquela confusão, multidão pró-igreja, multidão pró-Wycliffe, o marechal da Inglaterra pega e fala, John, sente-se, pedindo para o Wycliffe sentar. E aí, quando o Wycliffe foi se sentar, um cardeal se levantou e falou, não, como assim? Um réu não se senta aqui nesse júri, um réu fica de pé.
e aí começou a gritaria, confusão, e não deu em nada. E tiveram que interromper a audiência, vamos ter que marcar para um terceiro momento. Foi muita briga, as duas multidões quase se pegando, a confusão. E marcaram para o ano seguinte. Embora organizados, o judiciário era moroso desde aquela época, né? Marcaram, só tem data para o ano que vem. Aí marcaram para o ano que vem. Só que aí teve uma confusão, teve um problema. Ano que vem, tudo mudou. Mas tudo mudou no ano seguinte. E tudo mudou por quê? Por causa desses dois itens que nós temos aí. Alguns séculos antes, nós tivemos o que a história chama de Grande Cisma do Oriente, que foi a divisão da igreja ocidental da igreja ortodoxa, oriental. E aqui a história chama de Grande Cisma do Ocidente. O que foi isso? Foi quando o papado foi dividido. Nós tivemos o papado de Avignon, 2 papas. Não vou entrar no mérito do porquê disso para não nos delongarmos aqui, mas apareceu um papa numa cidade francesa chamada Avignon e falou, eu que sou o papa. E aí o papa de Roma falou, não, sou eu. Aí um excomungou o outro, você está excomungado, é você que está excomungado. Aí a igreja virou uma confusão, né? Se enfraqueceu. Como assim tem 2 papas? E aí foi um terremoto que aconteceu na igreja. E além desse papado dividido, nós temos ali também o segundo item, que é a Guerra dos 100 Anos. E o que foi a Guerra dos 100 Anos, meus irmãos? A Guerra dos 100 Anos durou um pouquinho mais de 100 anos, é fato, conhecido como Guerra dos 100 Anos, embora tenha ultrapassado isso. Foi um período em que Inglaterra e França estavam pleiteando alguns territórios ali, discutindo de quem eram aqueles territórios de direito por conta de casamentos e uniões, e entraram em guerra. E ficaram 100 anos brigados. E isso gerou muito atrito. Até hoje, ingleses e franceses não se dão muito bem, né? Até hoje tem um pouquinho dessa herança da Guerra dos 100 Anos que se perpetua, né? Inglaterra não gosta de França, França não gosta de Inglaterra, né? Aí imagine, eu, Wycliffe, estou arrumando uma confusão com a igreja, porque a igreja está fazendo tudo errado. Eu, inglês, Inglaterra entrou em guerra com a França, e agora aparece um papa que fala que é francês. Aí o Wycliffe pegou e falou, pronto, está feito, agora ninguém me para, agora que eu vou escrever mesmo, eu quero ver o que vai acontecer comigo. E aí esse homem pegou e começou a produzir, e a obra dele foi uma obra de impacto incalculável. E os seus 2 principais legados, meus irmãos. Primeiro, Bíblia em língua inglesa. A Bíblia usada naquela época era a Vulgata, ainda de Jerônimo, a Bíblia em latim. Só que nessa época, os estados nacionais estavam ali de uma forma embrionária, se estruturando, e as línguas estavam também se desenvolvendo. Nós já tínhamos um proto-inglês, um inglês piloto, arcaico sendo formado, de modo que o povo não falava mais latim. Não falava latim. Então, qual a lógica de eu ter uma Bíblia, tirando os seus originais, claro, grego e hebraico, uma Bíblia em latim, se o povo não fala latim? O povo não estuda a Bíblia. O povo vai para a missa, não entende nada da missa. Não ia mudar muita coisa se estivesse entendendo também, porque eles não pregavam muito bem naquela época, mas não entendia era nada. Não entendia era nada. E era uma confusão absurda. E o Wycliffe teve o mesmo senso que teve Valdo, alguns séculos antes, quando contratou tradutores para traduzir a Bíblia para o provençal. O mesmo que fez Martinho Lutero, quando pegou e ao reformar a igreja falou, mas o povo não sabe ler latim, vou traduzir a Bíblia para o alemão, e traduziu e deu na mão do povo. O Wycliffe, com os seus discípulos, começaram a traduzir a Bíblia, meus irmãos, em 1378, e em 1382 nós tínhamos a primeira Bíblia em inglês, em língua inglesa. Fantástico, fantástico, a língua do povo, agora o povo pode ler. E ele defendia que a Bíblia continha toda a revelação de Deus. Era desnecessário qualquer ensinamento extra por parte da tradição da igreja. Não existe tradição oral, não existe tradição da igreja, a Bíblia tem tudo.
nem papa, nem qualquer outra voz. A Bíblia tem tudo, e a Bíblia está aqui em língua inglesa. E por que da Vulgata de Jerônimo e não dos originais? Por dois motivos. Primeiro, os textos originais não eram de fácil acesso na Inglaterra naquele período. E muitos dos originais de alguns artefatos só foram encontrados alguns séculos depois. Segundo, Wycliffe era fluente em latim clássico. Ele falava muito bem latim clássico. Por isso pegou a Vulgata e assim traduziu. Mas tem um porém aqui. Os irmãos têm que lembrar que a imprensa com Gutenberg só veio alguns séculos depois. Aprove a Deus e foi providência de Deus que Gutenberg fosse mais ou menos contemporâneo de Martinho Lutero. De modo que quando Lutero traduziu sua Bíblia para o alemão, bateu na porta do vizinho e falou: estou com um trabalho para você aí. Ele falou: o que é? Fiz um livro aqui. Jogou na prensa e o negócio foi. E aconteceu. Nessa época não tinha fotocopiadoras, xerox. E aí, fiz a Bíblia em inglês. Como é que eu vou mandar para o povo? Está complicado. Né? E tem um historiador, um puritano, de nome John Fox, que ele diz que o custo de uma cópia de uma Bíblia de Wycliffe levava em torno de 10 meses para ficar pronta, tá? Uma cópia à mão, apenas 10 meses. E esse historiador puritano, ele diz que o custo de uma Bíblia de Wycliffe era de aproximadamente 30 a 40 libras. Isso dá mais ou menos 9.600 centavos. Esse era o custo para se fazer uma cópia ao longo de 10 meses. Nessa época, uma galinha era comprada por 2 centavos e um porco por 4 centavos. Então era um valor colossal, era caro demais fazer uma cópia de um negócio desse, né? E esse historiador diz que alguns trabalhavam um mês inteiro e davam todos os seus ganhos para obter uma página da Bíblia de Wycliffe. Um mês inteiro. Pessoas traziam um peso de feno para ter acesso à Bíblia de Wycliffe por um dia. Hoje nós abrimos nosso celular, você escolhe a versão que você quer e nem lê. 10 meses para fazer uma cópia, um valor absurdo para comprar, trabalhando um mês inteiro para poder ter um exemplo de uma página, aí me vem uma página lá de números, com uma genealogia desse tamanho, né? Bem errado, essa não, comprei errado, né? Brincadeira, Deus fala nas genealogias também, tá? Toda a escritura é útil, inspirada por Deus para o ensino, a revelações preciosas de Deus nas genealogias. Meus irmãos, esse foi o grande legado de Wycliffe, a sua Bíblia. E o segundo, nós temos ali os Lollardos. E quem que foram os Lollardos? Os Lollardos foram os seguidores de Wycliffe. Ele fez discípulos. E os Lollardos, esse nome eu não vou entrar no mérito aqui, há muita discussão em cima da etimologia do termo Lollardo, há muitas conjecturas do que significava, mas não há consenso. Eu vou poupá-los dessa discussão. Eles eram leigos pregadores do Evangelho. E o que era um leigo? O leigo é aquele que não era um sacerdote católico. Então, era um homem que não tinha nenhum vínculo com a igreja, ele era um leigo. E ele era um leigo que ele pegava a Bíblia de Wycliffe e saía nos rincões da Inglaterra pregando o Evangelho de Deus. Esses eram os Lollardos, missionários, que pregavam a Bíblia na língua do povo, a Bíblia traduzida por Wycliffe. E os Lollardos, eles foram perseguidos, né? Logicamente sofreram muita perseguição também, né? Só que houve um problema com esse movimento, que foi o seguinte: naquela época havia algumas revoltas camponesas borbulhando na Inglaterra, revoltas contra tributos, contra taxas do Estado, né? E aí esse povo acabou começando a caminhar junto com os Lollardos, esses revoltados de taxas estatais, né? De modo que a coisa acabou ficando um pouco misturada. E o Estado achava que o Lollardo era um camponês revoltado que não queria pagar imposto. De modo que o termo lollardismo acabou virando um termo de acusação. O réu foi acusado de lollardismo. Só que em momento algum o movimento teve esse cunho político.
ou social. Ele sempre foi estritamente teológico. Teológico. Mas algumas pessoas se infiltraram no movimento e houve essa confusão aqui. De qualquer forma, meus irmãos, eram homens que pregavam o evangelho na língua do povo, em toda a Inglaterra. Não tinham hierarquia, não tinham presbitério, sino do Supremo Conselho, não tinham nada. Iam e simplesmente pregavam o evangelho. E sua obra, muitos dos seus manuscritos queimados pela igreja com Wycliffe ainda em vida. Esperaram nem morrer, queimaram muito, perdemos muito da obra de Wycliffe com ele ainda em vida, né? E a sua obra, meus irmãos, a sua obra, ela versou sobre vários temas, nós já colocamos aqui, e ele escreveu tanto em latim quanto em inglês. Eu vou passar brevemente aqui por algumas obras. Aqueles que tiverem interesse, quiserem se aprofundar mais no tema, eu tenho várias obras de Wycliffe com a sua síntese e um resumo, podem nos procurar depois. Minha geração não sabe colocar QR Code para vocês lerem e acessarem em casa, então depois a gente toma um café e conversa sobre as obras de Wycliffe. Mas eu trago algumas aqui. Primeiro, em latim, De Eucaristia, é um tratado onde Wycliffe condena a doutrina da transubstanciação, defendendo que se tratava apenas de um símbolo para relembrar o sacrifício de Cristo, e não um corpo material presente no pão. Logos, um complexo tratado onde Wycliffe levanta vários erros doutrinários cometidos pela Igreja Católica, entre eles, novamente, o combate à doutrina da transubstanciação. De Sufficientia Legis Christi, um prelúdio para o Opus Evangelicum, que consistia em defender que a Bíblia era suficiente para governar o mundo, sem a necessidade de intervenção da Igreja. Quer aprender sobre política? Vai ler a Bíblia. Quer aprender sobre engenharia? Vai ler a Bíblia. Quer aprender sobre saúde? Vai ler a Bíblia. A Bíblia tem tudo. Eu compartilho dessa ideia de Wycliffe. A Bíblia tem tudo, meus irmãos. De Veritatis Sacra Scripturi. Defendia que a Bíblia era a palavra revelada de Deus e que deveria ser soberana, superior à interpretação desta feita por abades, cardeais ou papa, e que quaisquer de suas ordens somente deveriam ser obedecidas se fossem comprovadas pela Bíblia. Não adianta falar nada, se não tiver na Bíblia não tem que obedecer. O homem foi valente, né? E escreveu também em inglês. Ele fazia assim, quando ele queria falar para a igreja, ele escrevia em latim. Quando ele queria falar para o povo, ele escrevia em inglês, na língua do povo. Eu trago aqui algumas obras de Wycliffe em inglês. The Wicked, voltada ao povo inglês, trata-se de uma defesa de que o cristianismo real sempre será de minorias, uma vez que Jesus havia dito claramente que os seus seguidores seriam perseguidos, os profetas de Israel já eram perseguidos e que o caminho da salvação era sempre estreito, enquanto da perdição era largo. Of Prelates, em seus 43 capítulos, faz uma comparação, assim como Satanás era um anjo de luz, também os prelados podem parecer de Deus, mas na verdade levam as pessoas à perdição. Fala sobre heresias de sua época e faz reflexões sobre o verdadeiro viver cristão. Ele compara os prelados a Satanás, que era um anjo de luz. Foi valente, corajoso. Speculum de Anticristo ataca ferozmente os seguidores do Papa e os prelados, chamando-os de clérigos do Anticristo, e fala sobre interpretações errôneas das Escrituras, como exemplo, a confusão da ideia de paz trazida por Cristo com o luxo secular vivido nas igrejas, que já discorremos aqui. Of Clerks Possessioners, acusa a luxúria e a riqueza dos membros da igreja em detrimento à real função que eles deveriam exercer. Why poor priests have no benefice? Ataque direto à simonia presente em Roma. Se compravam cargos em Roma. Chegava aquele senhor com posses e falava assim, olha, toma aqui, eu quero comprar um cargo de arcebispo para o meu filho. E se compravam cargos. Wycliffe atacou tudo isso, meus irmãos. Of confession. Não é o Papa e não são os padres quem perdoam pecados. E em momento algum, Jesus ou os primeiros cristãos instituíram a confissão privada. Confessionário. Momento algum. Isso seria apenas uma forma do Papa aumentar seu poder secular. Eu trago uma última obra de Papa.
defende a ideia de que muitos dos males da igreja de sua época foram criados pelo Papa. O identifica claramente como anticristo. Defende a ideia de que o mal já tomou conta de todas as igrejas e mosteiros e locais pertencentes à igreja, e que o verdadeiro cristianismo não existirá nesses locais. A ideia do Papa como anticristo veio alguns séculos depois, né? Nossos símbolos de fé falam um pouquinho disso daí, né? Ele já falava isso aqui, século XIV, bem antes. Queridos, em 28 de 12 de 1384, pregando na sua igreja, celebrou sua última ceia. E no meio do culto teve um mal súbito. Não se sabe se um infarto, se um derrame, um AVC. Fato é que agonizou ali, e 4 dos maiores homens da igreja pegaram e levaram Wycliffe para os seus aposentos pastorais, e ali ele ficou. E em 31 de dezembro de 1384 deu seu último suspiro e morreu. Sua Bíblia traduzida foi enviada a toda a Inglaterra. Atravessou os mares e tomou conta da Europa toda. Seus escritos, meus irmãos, chegaram até a Boêmia, a atual República Tcheca, e foram eles que inspiraram e influenciaram a vida de John Hus. Hus comeu em Wycliffe para aprender sobre a sã doutrina. E seu impacto, incalculável. Agora perceba, um homem que bateu tanto de frente com uma igreja repressora, morrendo de causas naturais. Parece até estranho, né? E por quê? Em primeiro lugar, claro, temos a providência divina, aprove ao Senhor que assim o fizesse, né? Só que a igreja queria ter queimado, não conseguiu a tempo. O homem morreu antes. O que a igreja fez? Depois de morto, anos depois, morreu em 1384, em 1428, exumou os seus ossos e queimaram os seus ossos. Agora queimou, agora está pago, né? Agora está pago. E pegaram as cinzas de Wycliffe e lançaram no rio Swift, em Lutherwood, um rio próximo à sua igreja, à sua paróquia onde ele pregava, a cidade em que muito ouviu seus sermões. E referente a esse episódio, um autor romancista escreveu: o rio Swift levou as cinzas para o rio Avon, do Avon para o Severn, do Severn para o canal inglês, e de lá para o oceano. Assim as cinzas de Wycliffe se tornaram o emblema de sua doutrina, a qual se dispersa no mundo todo. Uma frase poética, bonita, para falar que o seu evangelho, a sua teologia, o evangelho de Cristo Jesus, percorreu todo o tempo e todo o local. E eu volto na nossa provocação inicial. O que aprendemos da história? Será que é o que não aprendemos com a história? E o que nós podemos tirar da vida de John Wycliffe, nosso pré-reformador? E eu trago aqui agora 3 aplicações breves para encerrarmos a nossa aula. Primeiro, meus irmãos, viva cada dia com dedicação, contudo sempre consciente de que nossa eternidade não é aqui. Que nós não precisemos de uma peste negra, ou um câncer, ou uma doença maligna que for, para nos lembrarmos da certeza da morte. Meus irmãos, nossa vida não é aqui. Para que acumular tesouros aqui, onde a traça e a ferrugem corroem? Casas, bens, carros. Vamos morrer. Nossa vida é no céu, é na eternidade. Na composição de Hamilton Gomes e José Bruno, membros da banda Resgate, uma canção que diz assim: os meus pés estão no chão e a cabeça nas alturas. Sou satélite na órbita do teu amor. É como deve ser as nossas vidas. Os nossos pés aqui, mas a cabeça lá nas alturas. Lá nas alturas. Nós cantamos, né? E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Sem medo então? Será? Será? O autor de Hebreus, no seu capítulo 2, versos 14 e 15, diz o seguinte:
Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Queridos, a morte de Cristo vai muito além. A morte de Cristo é para retirar o medo da morte de nossos corações. Por quê? Porque ele ressuscitou. E nós vamos ressuscitar também. É isso que o autor de Hebreus está dizendo aqui. Aqueles que jaziam a vida toda escravizados pelo medo da morte, com Cristo Jesus não devem mais temer. Esse deve ser o nosso senso de eternidade. Vamos morrer, mas nossa vida não está aqui. Está com o Senhor Jesus, nas moradas celestes. Que todos os dias possamos nos lembrar disso. Todos os dias. Segundo ponto. Estude e aproveite todas as oportunidades para a glória de Deus. Nós aprendemos aqui que não foram 6 anos de uma graduação, foram 3 décadas dedicadas ao estudo acadêmico, ao estudo formal. Jovens, estudem. Não é para ser alguém na vida, é para glorificar a Deus. Se é alguém na vida ou não vai depender dele, se ele quiser que você seja ou não. Estudar é para a glória de Deus. Adolescentes, quando os pais falam, vai estudar inglês, é importante para o teu futuro. O estudo de línguas não é para o teu futuro, é para a glória de Deus. Traduziu a Bíblia porque era fluente em quê? Latim clássico. Toda sorte de estudo, seja qual for o conteúdo que nos encontramos na nossa vida, na nossa frente, temos que fazer com o máximo esmero e zelo, porque é para a glória de Deus. Não é para nós. Capítulo 1 de Daniel diz que quando Nabucodonosor II sitiou a Jerusalém, trouxe dos filhos do reinado de Israel os jovens mais preparados. Pegou o chefe dos eunucos e falou, vai lá e seleciona. E quem eram eles? Jovens versados em todo conhecimento, doutos em toda sabedoria. Meus irmãos, houve um currículo ali para Daniel e os seus amigos serem selecionados. Estudemos para a glória de Deus. Galguemos lugares altos, não para nos envaidecermos, não para trazermos vanglória para o coração, mas para fazermos o nome do nosso Deus grande. Esse deve ser o papel do cristão. Tudo quanto fizermos, façamos para a glória de Deus. É assim que diz a palavra. E terceiro, ciente da efemeridade, da eternidade e efemeridade de sua vida, faça discípulos, meus irmãos. Wycliffe fez os seus, os Lollardos, missionários que iam pregar na língua do povo. Homens, quem são seus discípulos hoje? Quem estamos discipulando? Aos oficiais da igreja, vocês vão passar. Vocês vão passar. E as novas gerações estão sendo preparadas para isso? Devemos preparar. Nosso compromisso com o Evangelho de Deus não é um compromisso pontual do nosso tempo na história. Nosso compromisso com o Evangelho, ele ultrapassa gerações. Nós não estamos aqui para viver a nossa vida tão somente, se não perpetuar a sã doutrina. Façamos discípulos, mulheres piedosas como Lloyd, mulheres como em Tito 2, as mais velhas instruindo as mais jovens. Quem são nossos discípulos? Temos discipulado? E o que é o discipulado, meus irmãos? É andar lado a lado, é chamar para tomar café junto, sentar, caminhar junto. Você vai passar conhecimento por osmose, do meio mais concentrado para o menos, mas vai passar. Quem são nossos discípulos? Será que temos preparado as próximas gerações, ou nosso compromisso é só com a nossa vida aqui nesse período? Meus irmãos, esse foi nosso pré-reformador,
E eu abro agora para perguntas. Alguém tem alguma dúvida? Alguma sugestão? Oremos então para que o Senhor nos abençoe. Pai de graça, Pai de amor, nós te agradecemos pelo imenso privilégio que tivemos de aprender sobre a vida de homens teus ao longo da história, que o Senhor possa aplicar essas verdades em nossos corações. Nós te agradecemos que em todo período o Senhor manteve firme o seu remanescente fiel, e a tua palavra permanece para sempre, como lemos na abertura, Deus. Seca-se a erva, cai a flor, a tua palavra permanece eternamente. Que o Senhor nos dê graça, Pai, para que possamos viver cada dia como se fosse o último. Que possamos, Senhor, a cada dia fazermos a melhor oração das nossas vidas, sabedores de que nosso fim não é aqui, mas é contigo. Que a eternidade, Senhor, nessa terra é pura vaidade, mas a eternidade ao seu lado é real. É real. É o gozo eterno que teremos contigo nas moradas celestes. Que o Senhor nos dê graça, Pai, para entendermos que toda obra das nossas mãos, sobretudo a obra que envolva estudos, é para a tua glória, e que devemos ser os melhores alunos em tudo quanto fizermos, para que o teu nome seja feito grande através de nós. Que possamos, Pai, nos deleitarmos no estudo da tua palavra e comemos dele a cada dia. E, Senhor, que o Senhor nos dê desconforto e incômodo, para que possamos sair daqui hoje sedentos por fazer discípulos, porque esse é o teu mandamento e comissionamento para nós. Que possamos, Pai, formar as próximas gerações, e que teu nome seja feito grande na tua igreja, hoje e sempre, em Cristo Jesus. Amém.